como primeiro vídeo, também um vídeo de teste, eu quero falar para vocês um pouco sobre química orgânica hoje, especificamente sobre ácidos orgânicos, né? Como identificar se um ácido é mais forte ou mais fraco. E tentar explicar bem o porquê disso, para que fique bem claro. Bom, se eu perguntar para vocês, desses 3 ácidos aqui à esquerda, qual deles é o mais forte ou qual é o mais fraco, talvez alguns saibam, porque talvez tenham decorado que quando a gente tem ácidos assim, que só tem a função ácido carboxílico, tem apenas a carboxila, não tem outros grupos orgânicos, não tem halogênios ligados, você pode ter decorado que o ácido mais forte é aquele que tem a cadeia carbônica menor. Isso é verdade. E que, consequentemente, os ácidos mais fracos são os com maior cadeia carbônica. Bom, mas é importante entender por quê. Porque nem sempre a gente vai ter que relacionar ácidos simples assim. Poderia, por exemplo, ter um cloro ligado aqui. Como a gente relacionaria um ácido etanóico com um ácido etanóico acrescido do cloro aqui no carbono 2. Então, para explicar isso, eu vou recorrer um pouco à teoria de Bronsted-Lowry, de ácido-base. A definição de ácido para Bronsted-Lowry é aquela espécie capaz de doar próton, e base a espécie capaz de receber próton. Então é sempre relativo, né? Numa reação em que, por exemplo, o H2SO4, se a gente tivesse o ácido sulfúrico, ele pode agir como ácido se ele reagir, por exemplo, com a água. Ou ele pode reagir como base se ele reagir com um ácido que tem uma constante de acidez maior do que a dele. Ficou claro? Talvez eu volte nisso no futuro. Vamos focar nesse caso. Se eu tenho, para a teoria de Bronsted, se eu tenho um ácido, esse ácido em equilíbrio, numa situação de equilíbrio, vai gerar uma base conjugada. E se eu tenho uma base, ela vai gerar um ácido conjugado. Aqui nesse caso, dessa reação aqui, vocês estão vendo que a seta maior está indicando no sentido inverso, né? Isso quer dizer que tem uma tendência maior a formar esse ácido do que essa base. Isso porque essa base é mais forte do que esse ácido. Fez sentido? Fez sentido, né? Porque a força do ácido tem a ver com a capacidade dele de doar próton, de se ionizar, né? E aqui a forma ionizada tem uma tendência maior a reagir e formar a forma não ionizada. Isso porque se a gente comparar as constantes de ionização, de acidez e basicidade, respectivamente, a dessa espécie aqui é maior. Enfim. Então, sempre lembra, ácido forma uma base conjugada. Se o ácido é forte, a base conjugada será fraca. Se o ácido for fraco, a base conjugada será forte. Isso também vale para a base aqui, tudo bem? Mas por que eu falei disso se eu estava querendo falar sobre a força relativa dos ácidos orgânicos? Agora que eu vou entrar na teoria de Lewis, né? Para a teoria de Lewis, ácido é a espécie capaz de receber um par de elétrons e base é uma espécie capaz de doar um par de elétrons. Como consequência, o ácido geralmente é um cátion. O cátion aqui seria esse hidrogênio aqui. O que acontece? Pensando pela teoria de Lewis, tá? Isso é um pouco aprofundado. Esse oxigênio aqui, ele tem 6 elétrons na última camada. Mas ele está fazendo 2 ligações covalentes com esses 2 hidrogênios. Mas ele ainda tem 2 pares de elétrons livres. Então ele pode atuar como base. É por isso aqui que a água está como base. Esse par aqui de elétron vai atacar, vai realizar um ataque nucleófilo sobre esse hidrogênio. Aí vai formar a espécie H3 O+. E aí esse oxigênio aqui vai recolher esse par de elétrons aqui, que é essa ligação. Aí vai
Ou seja, essa água vai se ligar a esse hidrogênio aqui, o oxigênio vai recolher essa ligação, que é um par eletrônico, e vai se desprender H3 ou mais. Isso pela teoria de Lewis, é assim que a gente vê. Tudo bem, mas o que isso tem a ver? Bom, se para Lewis, para a teoria de Lewis, a base é a espécie que doa elétron e o ácido é a espécie que tem capacidade de receber par de elétron. Então, e se eu disse que o ácido forte vai ter uma base conjugada fraca e vice-versa, a força desse ácido tem a ver com a estabilidade da base conjugada. Se essa base conjugada é mais reativa, ou seja, mais reativa, ela tende a reagir mais, gerando a forma não ionizada do ácido. Isso quer dizer que essa base é mais forte. Se eu tenho uma base mais forte ou reativa, isso quer dizer que isso aqui é mais instável. Tudo bem? É mais instável. Por outro lado, se eu tenho uma base conjugada mais estável, por exemplo, esse caso aqui de baixo, ela vai ter uma força menor do que a base de cima por isso, por ser mais estável. E o que faz com que ela possa ser mais estável? Bom, aqui no caso tem um oxigênio fazendo uma ligação dupla. Essa que é a diferença. O que acontece é que vocês estão vendo que tem uma carga inteira aqui nesse oxigênio? Isso aqui é muito instável. Se tiver alguma coisa na molécula que consiga, por efeito indutivo ou efeito mesomérico, tirar isso daqui e jogar aqui para cá, nesse caso aqui isso acontece por causa do oxigênio, que é muito eletronegativo, né? Então ele tende a puxar a carga eletrônica para ele tende a puxar a nuvem eletrônica para ele, isso se chama efeito indutivo. E no caso do oxigênio, que ainda tem pares de elétrons livres, ainda pode acontecer o efeito mesomérico. Como é isso? Bom, uma ligação na verdade é um par eletrônico. Então essa carga negativa aqui pode cair para cá na forma de uma ligação dupla. Ah, mas o carbono vai estar fazendo 5 ligações. Sim, verdade. Aí esse oxigênio aqui vai recolher uma dessas ligações e vai ficar com a carga. Aí vai ficar alternando assim. Isso confere uma estabilidade maior. O nome disso é efeito mesomérico. Se a gente tem um haleto ligado na molécula, por exemplo, um cloro aqui, ele vai ser, como ele é muito eletronegativo, ele vai atrair a nuvem eletrônica por efeito indutivo. Então ele vai estabilizar a base conjugada. Se a base conjugada for mais estável, isso quer dizer que o ácido é mais forte. Por outro lado, se a gente for aumentando a cadeia carbônica tem um efeito indutivo doador de elétrons, né? Então eles vão jogar elétrons para cá e essa base conjugada vai ficar mais instável, o que vai fazer com que a base seja mais forte e o ácido seja mais fraco. Então, basicamente é isso, esse vídeo foi só um teste. Pretendo fazer mais vídeos, não só de química, mas também de física e biologia, principalmente de biologia, que é mais a minha área. E é isso. Bons estudos, qualquer sugestão, só deixar nos comentários.